Eu tenho bastante problema na hora de escrever. Eu queria terminar muito esse livro até o final desse ano. Aqui eu tenho o esqueleto da minha história. Para contextualizar um pouquinho sobre a história que eu tô escrevendo, é uma fantasia, eu acho que é uma alta fantasia, porque não se passa nesse mundo, se passa em outro mundo, como se fosse uma outra terra. O meu livro tem como principal aspecto a magia. Eu criei um sistema de magia. E basicamente, falando bem por cima, porque eu não quero dar spoiler nem nada, a minha personagem principal, ela vai enfrentar algumas aventuras em outro plano pra conseguir salvar um ente querido dela. E é basicamente isso, não vou falar mais nada. E eu tive a ideia pra fazer esse livro a partir de um sonho que eu tive. Nesse sonho, eu era a personagem principal e eu tava passando por várias aventuras e era do começo, meio ao fim da história, do meu sonho. Então eu consegui ver várias coisas que a minha personagem passou e aí quando eu acordei eu quis logo escrever tudo num papel pra não esquecer de nada. E eu peguei a primeira coisa que eu vi pra escrever, que foi no caso uma folha canson. Eu não quero mostrar muito porque vai que dá pra ler, né? Mas olha só. Literalmente uma folha canson, eu escrevi tudo que eu lembrava, como que era a personagem principal, como que eram os amigos dela, como que foi as aventuras que ela teve. Eu escrevi tudinho na folha de papel, só que depois eu não fiz mais nada sobre essa história, eu não planejei nada, eu deixei essa história guardada na gaveta, que nem eu tenho com um monte de histórias. Eu tenho um documento no Google Docs com várias ideias de histórias que eu vou só escrevendo, vou sonhando, vou tendo ideias, vou escrevendo tudo lá pra não esquecer. Pra um dia, se eu for escrever, eu tenho várias ideias lá. E aí eu não fiz mais nada sobre essa história, só que ela não saiu da minha cabeça. Quase todo dia eu pensava sobre alguma coisinha que podia ter na história, alguma cena, algum personagem. E aí eu fui criando esse sistema de magia aos pouquinhos, fui anotando tudo aos pouquinhos. E aí chegou um dia que eu falei, tá bom, preciso organizar tudo isso no papel. Então eu peguei esse fichário aqui, antigo que eu tenho, que eu usava na época da escola, inclusive. E aqui eu tenho várias coisas, eu tenho, inclusive nesse fichário eu tenho outras ideias em desenvolvimento aqui para outras histórias. E cada seçãozinha dessa daqui é alguma história que eu tava planejando, mas aí eu parei. E então eu fui escrevendo tudo nas folhas do fichário, e aqui eu devo ter umas 20 folhas, ou menos, na verdade. Não, acho que deve ser umas 10 folhas. Ai, meu Deus, não sou muito boa de proporção. E aí aqui tem ficha principal, tem a ficha dos personagens que eu já tenho. Tudo isso daqui é ficha de personagem que eu escrevi, com as características, as histórias. E aqui eu tenho um resumo da história. Aqui eu tenho um detalhe importante da história. Aqui eu tenho como é a cidade, eu tenho a história da minha cidade, onde a minha história se passa, que é numa cidade fictícia que eu inventei. E aí aqui eu tenho a história da cidade, como ela foi fundada. Aqui eu tenho um pouco sobre a magia, sobre como funciona o sistema de magia. Aqui eu tenho a premissa da história. Então, eu escrevi muitas coisas sobre a história. E aí, depois que eu escrevi tudo isso, e na verdade isso não é nem tudo, porque eu tenho várias coisas na minha cabeça que eu ainda quero escrever. Depois eu parti para um documento no Docs, onde eu separei, coloquei capítulo 1, capítulo 2, e agora eu tô fazendo o planejamento da minha história, onde cada capítulo lá no documento eu escrevo o que vai acontecer em cada capítulo, pra assim, quando eu for escrever a história de verdade, eu não me perder e ter sempre um rumo, uma direção pra onde ir. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o documento do Docs. Aqui eu tenho o esqueleto da minha história, então aqui do lado dá pra acessar os capítulos. Aqui tem o prólogo, que eu ainda não escrevi,
E aí aqui tem os capítulos que eu vou escrever no 1 a 1, o que vai acontecer em cada um. Eu tô no capítulo 14 agora. Ainda não terminei de escrever o capítulo 14. Aqui eu tenho a sinopse, que eu não... vou abrir porque eu vou colocar o blur, né? Aqui tem a sinopse. Tá vendo que eu sempre coloco um cardzinho aqui em cima falando que tá em andamento, pra eu saber o que eu já terminei, o que ainda não tá terminado. Então aqui tem bloqueado, em andamento finalizado, a sinopse também. E aqui eu tenho os personagens. Eu não sei ainda se esses daqui vão ser os personagens, os nomes dos personagens, mas aqui eu tenho uma ficha técnica de cada personagem, que ainda também não tá finalizada. Então ainda tenho bastante coisa pra fazer sobre essa história, ainda sobre o planejamento, mas é basicamente isso. Então esse vídeo é um vídeo de vlog, onde eu vou escrever, vou ler. O que eu vou estar lendo nesse vídeo é A Metamorfose, do Franz Kafka. E depois eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. Vai ser a primeira resenha do canal, então não percam. Tem gente ali na rua. E é isso, por enquanto, é isso que eu tenho pro vídeo de hoje. Beijo, vamos lá. Bom, gente, eu coloquei lá no documento o que eu queria colocar, que era os meus personagens, as fichas deles, e eu ainda aumentei um pouquinho da história, do background deles, pra eles ficarem mais tridimensionais. Uma coisa que eu tenho bastante problema na hora de escrever são os personagens, porque eu tendo a criar personagens superficiais e focar mais na história, na aventura, e aí quando eu preciso que eles sejam tridimensionais, eles não conseguem ser porque eu não criei uma história pra eles. E agora eu vou ler um pouquinho da Metamorfose. Eu queria terminar esse livro hoje mesmo, ele é muito curtinho, acho que ele deve ter umas 100 páginas. E eu vou começar a ler porque eu tô um pouco interessada, um pouco não, né? Eu tô bastante interessada nessa história. E quando eu terminar de ler, eu vou fazer uma resenha aqui pro canal. Então é isso. Essa parte do planejamento do livro, ela demora muito, pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim, ela demora demais, porque eu penso muito em detalhe, cada vez vai surgindo mais coisas. Então ela tá demorando bastante, mas eu não vejo a hora de terminar essa parte e começar a escrever de verdade. E eu tô muito animada pra começar esse livro. Esse livro, ele não vai ser só um livro, eu tô pensando nele ser ou uma duologia ou talvez uma trilogia. Por quê? Eu não sei se eu vou conseguir resolver todos os conflitos que tem nesse primeiro livro em um livro só. E eu já tenho um outro livro que eu tô planejando também, que é do mesmo universo desse meu primeiro livro. Esse outro livro, que vai ser do mesmo universo, eu me inspirei de um clipe que eu tava vendo, que saiu uns anos atrás, um clipe de uma banda, e aí quando eu vi o clipe, eu vi a música, a tradução, eu me inspirei bastante numa história, fiquei muito inspirada pra escrever uma história. E aí eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a escrever, só que daí eu vi que tava dando errado, porque eu não tinha planejado nada, e aí eu parei pra planejar, e vai ser do mesmo livro, vai ser do mesmo universo, os dois livros. Eu também tô muito animada pra isso, então vamos ver no que dá. Eu dei uma pausa de ler agora, porque eu tô com fome, então eu vou fazer um lanchinho pra eu comer, enquanto eu leio ou enquanto eu escrevo, ainda vou ver, mas é isso. Eu queria terminar muito esse livro até o final desse ano, e eu tô colocando isso na minha cabeça, mas eu não sei se vai ser realmente possível fazer isso. Mas eu queria muito conseguir, pelo menos, não terminar o livro todo, né, em si, mas pelo menos o primeiro rascunho, o primeiro draft, o draft 1. Mas eu queria tentar, pelo menos, mas eu não sei se vou conseguir, porque eu ainda tô no planejamento, eu não sei nem quantos capítulos que vão ter, eu tô ainda no capítulo de 14, mas eu queria muito que eu conseguisse terminar esse primeiro rascunho. Eu tô fazendo
torrada com geleia de goiaba, que eu gosto bastante. E eu queria muito falar pra vocês sobre mais detalhes, né, sobre o meu livro. Só que eu não posso, né, porque senão vai acabar entregando. Ai, tá quente. Gente, eu fiquei chocada com a morte daquele carinha do One Direction. Eu fiquei... Caraca, ele era muito, muito novo. É uma pena. Eu não acompanhava One Direction. Não era uma banda que eu ouvia quando eu era mais nova. Mas eu fiquei chocada. Fiquei chocada, poxa. Tipo, por mais que eu não ouvisse essa banda, mas né, ela é muito famosa, sempre ouvi falar e tal. Conheço algumas músicas, não é como se eu fosse de outro planeta. Mas eu também sempre esperava, assim, pela volta deles, de todo mundo assim, sabe? Sei lá, cantando uma última música juntos. Apesar de eu não ser fã e tal. Sempre esperei isso também. Mas é muito, muito triste o que aconteceu. É muito triste. Tomara que ele esteja descansando em paz onde ele está agora.